estou representando Dom Luís. Estou representando a quem encarna hoje os valores da monarquia. E quem inspirou esse renascer monárquico no Brasil nos últimos anos. Porque, de fato, como estava conversando aqui com o nosso amigo curitibano, a monarquia, até 1900, até o plebiscito, era visto como, pela maioria dos brasileiros, como um sonho de uma noite de verão de alguns saudosistas. Ninguém acreditava. Dom Luís, assumindo a chefia da Casa Imperial, se pôs como primeira tarefa derrubar a cláusula pétrea. Havia a Assembleia Nacional Constituinte e Dom Luís enviou uma carta a todos os deputados mostrando o absurdo que havia, a incoerência que havia no momento de abertura política. Estava liberado absolutamente todos os correntes políticos, até o Partido Comunista do Brasil, e mantinha a cláusula pétrea. Estava no projeto da Constituição atual a manutenção dessa cláusula pétrea. Essa cláusula pétrea, como todos sabem, resulta de uma incoerência da República. A República nasceu num decreto número 1 da República, prometendo no artigo 7º uma consulta popular, está dizendo, está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º falava que até que fosse feita uma consulta popular em que o povo brasileiro pudesse manifestar a seguinte parte: queria a República ou preferia continuar com o imperador, o Império, com a monarquia. E exilaram o imperador. Em vez de realizar esse plebiscito, já no dia 23 de dezembro de 1889, o decreto, o governo republicano fez o decreto número 85A, que punha os monarquistas fora da lei. Os cariocas, muitos aqui presentes, gostam do poeta bonito, chamaram esse decreto de decreto rolha. Foi posto uma rolha na boca do monarquista. E muitos monarquistas foram perseguidos ao longo do assassinato nessa ocasião. Depois nós tivemos praticamente 99 anos de direito público cassados, durante os quais a historiografia republicana foi deformando a monarquia, apresentando Dom Pedro II como velhinho, como uma coisa da ideia de que era uma questão, um ideal perene, ultrapassado, etc. Apresentava Dom Pedro II, Dom Pedro I apenas os aspectos, algumas coisas infelizmente verdadeiras, mas não nem de longe correspondia à realidade. Fizeram uma deformação para a Santa Princesa Isabel. É uma beata, inteiramente submissa ao corredor. De fato, de beata ela não tinha nada. Ela tinha todas as características da mulher forte evangélica. Ela foi a única que foi capaz de enfrentar o parlamento, que era escravagista, derrubar o presidente do Conselho de Ministros, que era o Barão Cotegido, que era escravagista, e chamar um grande pernambucano, do qual nós temos a honra de ter aqui o descendente, que é o Dr. Tio Correia Maris, que é o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, para a presença do Conselho de Ministros, com a colaboração do qual ela conseguiu finalmente a libertação de todos os escravos, enfrentando a todos os republicanos, sabendo perfeitamente que ela perdeu o seu trono com isso. Mas ela teve a coragem de enfrentar. De beata ela não tinha nada, ela tinha de santo, a tal ponto que agora iniciaram um processo de beatificação. Beatificação, primeiro passo da santidade, não tem nada de beata de colocar assim a torta, etc. Os franceses chamam uma forma muito portuguesa que corre de veritier. Granzinha de filha da cabeça. Quando não tinha nada, pelo contrário, ela tinha muita vida, ela enfrentava situações, etc. E as pesquisas estão sendo feitas na questão do processo de beatificação dela são interessantíssimas. Desde menina, ela mantinha a sua posição categórica, coerente com seus princípios católicos. Desde pequenininha. Os tutores, alguns deles que eram iluministas, lhe davam tema para a redação sugerindo uma questão laica, uma posição indiferente à posição religiosa, etc. E ela, na redação, com o tema dado pelo tutor, faz uma redação inteiramente coerente com seus princípios religiosos. Ela teria sido uma grande imperatriz. Os republicanos, como da história, os conspiradores, diziam: não, vamos esperar que o velho morra e depois fazer uma república. Outros diziam: não, se o Dom Pedro II morrer, a filha nos corta a cabeça. Tem que colocar uma república nessa morte do Dom Pedro II. O Dom Pedro II era liberal, era um pouco bondoso, um pouco pensador, etc. E a filha era muito mais cheia.
ela teria sido uma grande imperatriz. E foi o que eles temeram. Eles tinham pavor da princesa Isabel. Mas ficou essa ideia monárquica. E a República foi deformando até que veio o plebiscito. Dom Luís mandou uma carta a todos os constituintes mostrando essa incoerência. No momento de votarem esse artigo da Constituição, atual Constituição de 1988, está em vigor, todos os partidos votaram pela derrogação desse artigo, menos o PCdoB e o PT. Claro. Mas aí voltamos a ter essa liberdade de poder organizar o governo. Nós não tínhamos nada. Apesar disso, nós conseguimos, com a cara e a coragem, 13% do eleitorado, sem contar o que foi de fraude. E nós temos certeza que é muito mais. O doutor Gilberto se lembra disso. Nós, muitos ambientes, nós sabemos de onde lugar tinha muito mais voto monárquico. Pessoas tinham certeza que não apareceu muito voto lá. E um outro dado para a fraude é que do Brasil inteiro os resultados foram praticamente iguais. Então nós sabíamos que alguns estados houve muito mais votação e outros menos. Nós sabemos certas regiões na terra. Estava contando aqui para o nosso amigo curitibano, nós sabíamos que tinha um grupo monárquico, nessa região uma pressão de voto monárquico. Quer dizer, houve muito fraude. E se não tivesse esse fraude, teria muito mais. Um detalhe a mais. Estava relatando a conversão do Real do Governo, um pouco memória, depois da Copeira, no plebiscito. E praticamente todos os deputados, até os ambientes, em que nós enfrentávamos os republicanos, fazia-se depois, em pé de igualdade, um referendo, um plebiscito titular, e vencia a monarquia. E eles ficavam meio concentrados. Mesmo uma vez com o Dr. Silvio Correia Maris, nós fomos um programa de televisão, me acompanhou até lá. E aí, o entrevistador perguntou: falei em monarquia, uma coisa velha, ultrapassada, etc. E então o Silvio Maris tem uma reação assim: e agora, como é que a conversa vai sair dessa? O senhor deve se recordar dessa parte. Velho é monarquia, aí é república. Não que eu tenho que dar de Platão na Grécia Antiga, que não dá certo. Mas ninguém diz que o próprio Platão, na sua penúltima carta, Platão reconhecia o erro da República. A penúltima carta de Platão foi a reputação de sua obra República. E hoje não há um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. E na realidade, os brasileiros estão com um estado de espírito do filho pródigo da parada do Evangelho. Eles achavam que foi para a República, para a liberdade, tudo isso e aquilo, e hoje em dia estão pensando: valeu a pena? Será que a solução não é voltar para a casa paterna? Será que a solução não é voltar para um regime que, cuja a essência é uma coisa essencialmente familiar, que restaura na nação, uma grande família com ensino comum realizar, de onde resulta um estado psicológico que estimula a qualidade dos filhos, estimula a qualidade dos cidadãos e inibe a sua má tendência, como, por exemplo, o pai e da mãe estimula a qualidade dos filhos e inibe as suas travessuras. Todos nós sabemos, todos nós somos meninos, em casa nós éramos 12, e todos sabemos que nós chegamos papai e mamãe, as crianças ficavam sossegadas, pegavam fazendo travessura. Por quê? Porque é o papel dos pais e da mãe. E essa é o papel da monarquia, é criar um estado de espírito que estimula a qualidade, as virtudes ao povo. E nós vimos na palestra aquela apresentação extraordinária sobre o jubileu da rainha, em que houve exatamente essa manifestação de alegria, de consonância, de entusiasmo de uma nação inteira. Com o quê? Com uma chefe de Estado que está há 60 anos no poder, já é velhinha, idosa, 86 anos, que aguentou heroicamente 4 horas e meia aquele desfile na volta, de pé, um frio de 5 graus, com vento e chuva. Era imperturbável. E o povo inglês encantado vendo nela a encarnação da Inglaterra. Essa é a monarquia. E nós vemos no Brasil hoje não só esse cansaço de república, mas um aspecto interessante na juventude. O pulular de grupos de jovens em toda parte, monarquistas, mas monarquistas coerentes, militantes, aguerridos, católicos, que uma comissão interna quer a restauração de uma monarquia católica no Brasil. Eu poderia citar N exemplos, um apenas.
algum tempo atrás, isso foi mês de novembro, fim de novembro, fui convidado com um grupo de jovens de Campina Grande, na Paraíba. No Agreste de Coluna, Paraíba. O doutor Silvio, que é nordestino, conhece aquilo. Bom, quero namorar a causa, eu vou a qualquer lugar. O senhor sabe, o Silvio sabe disso. E eu me imaginando, agora vou na Agreste da Paraíba, em novembro, com esse calorão. Bom, lá fui eu. Chego no Campina Grande, de calorão não tem nada, uma cidade muito bem traçada, limpa, melhor que uma pessoa, etc. Fresco, pela alta montanha. E chamava um grupo. Quando chega, estava inteiro no hotel, um grupo de jovens, católicos, monarquistas. Foi o tempo de ir ao quarto de chamado e descer, uma conversa de 3 horas com eles, depois fomos jantar juntos, até não sei que hora da noite. Em termos de uma ideia de monarquia católica, orgânica, como deve ser, verdadeira, com essa história, com as coisas mais interessantes. Por exemplo, eu acho que eu vou dar uns pontos de conversa naquela ocasião, nesse jantar, com esse grupo de jovens, se o Conde Chambord, por ocasião da tentativa de restauração de 1870, na Alemanha, na França, deveria ter aceito a bandeira tricolor, sim ou não? E aí, os prós e os contras, ficou disse que devia ter aceito, porque a bandeira tricolor não é a bandeira positiva, ela nasceu em Paris. Devia ter aceito e promovido uma grande procuração na França. Por todos, não sei se está no meio talvez não saiba, mas naquela ocasião o parlamento tinha uma maioria monárquica, mas divididos entre os royalistas e os católicos com Chambord. E os royalistas fizeram uma constituição para apoiar o Conde Chambord na aceitação da bandeira. Eles deviam ter aceito e promover na cerimônia de coração dizer: a bandeira foi dada por Clovis, por Deus Nosso Senhor a Clovis na bandeira na Batalha de Touriac, onde foi feita referência a isso pelo professor na primeira palestra. Foi a batalha em que se converteu, Clovis se converteu, que ele converteu ao Deus de Santa Clotilde, a Santa Clotilde, que eles converteram eles vencem essa batalha. A bandeira deles, que era uma bandeira verde, com um sapo, no fim da batalha, milagrosamente, era a bandeira branca com as flores de lis. Eles a bandeira dada pelo Deus Nosso Senhor, a Clovis na batalha de Touriac, a bandeira de Santa Joana d'Arc, a bandeira de toda a epopeia francesa, era estar no centro da cerimônia. E aí, reverter essa tendência, não era a melhor. Mas, para ver um pouco o nível da conversa desses jovens no interior da Paraíba. E eles têm a elite da cidade. A mesma coisa da voltaram ontem à noite para Toledo. O grupo de jovens estava aqui ontem em Toledo, no Paraná, sul do oeste do Paraná. Um grupo que vieram do sul do oeste do Paraná para cá. É bem longe, são uns 1000 e tantos quilômetros. E saíram ontem à noite para ir quase sem parar de automóvel para voltar para Toledo. Porque tinha um compromisso, né? Na segunda-feira, você tem que viajar a noite inteira, o dia inteiro de hoje até Toledo. Esse grupo de jovens é a mesma coisa, são católicos, monarquistas, católicos, aguerridos, combativos. Tá? Pelo fato que eu tenho, pelo menos, tenho que sair daqui às 4h20 no máximo, porque eu tenho o avião e tem que voltar para São Paulo e meia, marcar minha passagem. Bom, mas esse grupo de jovens, eles têm, é a elite da cidade também, são todos monarquistas, católicos. Tá? E assim, é uma coisa que a Divina Providência vai sustentando esses grupos, sobretudo na juventude, aguerridos, militantes, etc. E o que nós vemos hoje, nos dias atuais, é que exatamente são minorias ainda, mas são minorias crescentes, aguerridas e esperançosas. A parte dos republicanos, para a expressão carcereira, estão de capa caída, estão desanimados. Se eu fosse republicano, eu estaria com a guarda de honra. Se eu fosse republicano, eu estaria com a guarda de honra. Porque a história é um pendular. E o pêndulo das utopias chegou ao seu topo e está voltando. Os sacerdotes jovens são muito mais conservadores, mais velhos. Os bispos jovens, a mesma coisa. Algum tempo atrás eu visitei bispos no Brasil inteiro. Só encontrei 2 bispos de batida. O mais velho e o mais jovem. O mais velho tinha 99 anos. O Monsenhor Sérgio conhece, lembra dele. O Coutinho. Ah, sim. Doutor José Bezerra Coutinho? José Coutinho. Tem 99 anos.
E ele disse que ele aguentou novamente perguntar qual é o segredo da resultado dele. É que eu fui surrado e fui no lombo da mula, gritando os barracos quando é jovem sacerdote. Mas hoje os sacerdotes mais jovens são mais conservadores. E aqui nós vemos um grupo de seminaristas também aberto a essas ideias de uma restauração católica e monárquica. A história mudou. O pêndulo da história mudou. E está jogando a nosso favor. Cabe a nós, em torno dos diários de Carnaval do Domingo, continuar nessa epopeia. Na certeza que é uma questão de tempo, de questão de perseverança, de questão de idealismo. Mas na certeza que a Divina Providência está ao nosso lado. Nós temos a bênção, como bem o Padre Anderson no seu sermão, as bênçãos da Nossa Senhora Aparecida. E que com isso, o Brasil, muito mais cedo nós pensamos, vai voltar à sua ideia monárquica. Eu estava dizendo aqui para o nosso político cubano que o início do fim da União Soviética foi o dia 1º de maio de 1989, quando Gorbachev subiu ao palanque da manifestação do 1º de maio e recebeu uma vaia monumental da população de Moscou. Só vi um jornal no Brasil que publicou a realidade sobre essa vaia. Quem foi a alma dessa vaia? O movimento monárquico russo. Cheio de cartazes com Tsar Eugênio Tsarina, bandeiras da Rússia Imperial, etc. E o Gorbachev chegou a uma conclusão assim, de duas horas. Ou manda metralhar a multidão, ou sair pelos fundos. Ele saiu pelos fundos. E um tempo depois ele caiu. Depois tentaram lançar o Gorbachev como um grande herói, que mudou a história, etc. O pessoal que fala do Gorbachev como um grande herói não sabe as coisas mais elementares. Porque quem leu o livro da Perestroika do Gorbachev, ele disse pessoalmente que o que eu quero não é o fim do comunismo, é a purificação do comunismo. Ele queria um comunismo ideal. Mas depois metamorfosearam ele, fizeram um herói, etc. Não corresponde à realidade. Tudo mentira da revolução. Portanto, lamento para ser tempo aí. Mas, mais uma vez, em nome do meu irmão, de convite, eu agradeço essa sensação de fidelidade ao ideal que ele encarna e os estimulo a continuar perseverando, porque esse ideal, mais cedo ou mais tarde, vencerá. Um último fato. Mesmo por causa do plebiscito, em 92, foi em 93, havia um deputado que era vice-líder do PMDB. Naquele tempo, acho que ainda era o PMDB, mas era o maior partido e a maior representação no Congresso. O deputado mineiro. Ele via o nosso pessoal, os rapazes da Juventude Monárquica de Curitiba, que até hoje continuam monarquistas, continuam aquilo. Então já são mais velhos. Fazem já de 93 para 2012 são 17 anos, 19 anos. O professor Nelson Gomes, que conheceu perfeitamente, sabe que eles continuam. Pode testemunhar que todos eles continuam firmes no ideal monárquico. Mas esse deputado via os rapazes ir no Congresso, falando no deputado, falando no senador, falando isso, falando aquilo. E ele depois, eu encontrei com ele no Congresso, então persevera. Porque eu vejo que a monarquia desperta um grau de idealismo que os partidos políticos não têm. Eu sou vice-líder do PMDB. Eu não consegui uma palha por mim, se não pagar. E eu vejo que esses jovens fazem isso por idealismo. Não recebem nada, não ganham nada. Perseverem e a monarquia vencerá. Portanto, o meu apelo em nome da Ulisses é perseverem que a monarquia vencerá. Tenham certeza, os planos da Divina Providência são monárquicos. A borna posta por Deus na criação é monárquica. No Padre Nosso, ninguém reza bem a nossa vossa república. Bem a nossa reino. E a Santíssima Virgem, e a coroa da imagem de Nossa Senhora Aparecida foi dada pela princesa Isabel, e que até hoje está lá.
Houve um tempo que tentaram, certo momento, inventaram uma coroa nova, meio moderna, medonha. Não pegou. Horrível. Horrível. Aí não funciona, passa a conta dele que é horrível. Voltou a coroa da princesa Isabel, que ela deu em agradecimento ao fato de poder conceber seus filhos. Que ela levou muitos anos sem poder conseguir conceber, e depois, quando concebeu, depois está em Caxambu, quando eu construí a capelinha de Santa Isabel em Caxambu, e ofereceu a Nossa Senhora Aparecida essa coroa. E o Cristo Redentor, que está aqui do Rio de Janeiro, está provado, o senhor arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani Tempesta, o repetiu isso recentemente no discurso, foi ideia da princesa Isabel. Depois que ela, quando ela libertou os escravos, queriam fazer um monumento a ela, como a Redentora. Ela disse, não, aplica esse dinheiro para um monumento ao Redentor, lá no Alto Corcovado. A ideia foi da princesa Isabel. E está o Cristo nos abençoando, aqui no Rio de Janeiro, abençoando esse encontro, nos ajudando e nos prometeu, persevera, que os ideais da glória, o monarca vão vencer. E o Brasil voltará a ser verdadeiramente a terra Santa Cruz. A terra deles todos sempre abençoada pelo primeiro filho, como diz muito bem para dentro, o primeiro ato público com a Santa Missa, o primeiro monumento com a cruz e o primeiro nome que era Santa Cruz. Nós temos certeza que a Divina Providência está ao nosso lado. As bênçãos do céu estão ao nosso lado. Tendo as bênçãos do céu ao nosso lado, não temos nada a temer. Perseverem e um dia nós veremos, nós festejaremos o reencontro do Brasil sobre a nossa história, com um grande perdão para o nosso passado e um reinício para realizar a sua missão, a grandiosa missão, a grandiosa vocação que o Brasil tem. Eu agradeço a todos, em nome de Dom Luiz, a sua presença e peço me perdoe que agora faço um pouco mais apertado.